Muito bem. Meus amados, graça e paz seja com todos. Um abençoado sábado a todos aqueles que nos ouvem. Mais uma vez, uma alegria, uma satisfação estar aqui junto com os irmãos e com os ouvintes para falarmos das coisas boas e belas da parte de Deus, né? Hoje, eu queria falar de uma coisa que certamente não foi surpresa para Cristo, mas ele externou, né, como algo que impressionou a ele, vamos assim dizer, enquanto estava na Terra, né? E o tema da pregação seria esse, né? A fé que impressiona Jesus, porque foi algo que ele mesmo disse que não havia encontrado coisa semelhante, né? Então, ele fez esse destaque. E aí a gente toca no ponto de fé, né? Que as pessoas sempre buscam. E, como a gente sabe, a Bíblia nos mostra fé como algo importante na vida cristã. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. E que se ele recuar, diz a Bíblia, né, o Senhor falando, minha alma não tem prazer nele. A Bíblia também diz que nós precisamos crer que Deus é recompensador daqueles que o buscam. Então, termos fé é muito importante. A Bíblia mostra um caso em que um dos apóstolos, um dos seguidores de Jesus, não creu que ele houvesse ressuscitado, né? E Jesus o cobra dele, dizendo: bem-aventurado os que não viram e creram. E até aqueles que desejam poder crer, ou poder ver para crer, Jesus muitas vezes passa em rosto isso, porque muita gente mesmo vendo não crê, né? Jesus tanto diz assim: crede ao menos por causa das obras, e nem isso às vezes as pessoas querem crer. Então, o ato de crer, ele deve ser inerente à vida cristã. Todos nós precisamos exercitar a nossa fé, exercer a nossa fé. E a fé não pode ser algo apenas quase que uma locução interjetiva, né? Eu creio. Sim, mas você, quando diz que crê, você crê mesmo? Ou é só uma expressão que muitas vezes não tem profundidade no seu sentimento interno? Então, é necessário que, de fato, nós creiamos. Evidentemente que, a depender da nossa situação, do nosso momento, nós talvez possamos não estar no melhor momento, vamos assim dizer, né? Às vezes, a gente tem fé de dizer que a montanha vai se transportar para um lado e para o outro, capaz dela se transportar. Mas, às vezes, a gente não tem fé para levantar uma pena, né? Então, o nosso estado espiritual pode variar, mas a nossa ideia, a nossa mente, a nossa consciência da existência e da necessidade da fé, ela deve ser uma constante em nossa vida. E aí nós temos um exemplo que eu até talvez já tenha falado aqui em outras vezes, o que é também bastante conhecido, mas ele é um relato tão rico que vale a pena e envolve fé, né? Que vale a pena nós sempre relembrarmos. Em Mateus, no capítulo 8, versículo de 1 a 13, tem um relato belíssimo, né? Conhecido como a questão ali que envolveu o centurião de Cafarnaum, né? As pessoas sempre o citam, mostrando a sua qualidade de fé. E eu queria compartilhar um pouco com os irmãos sobre isso. E começa no versículo 5, né? E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. Veja,
É interessante nós sabermos ou lermos essa frase de Jesus quando ele diz: Eu irei e lhe darei saúde. A gente sabe, e o próprio Jesus tinha consciência disso, que ele tinha o poder, como ainda hoje tem, de apenas dar uma palavra e aquele servo ser curado, né? Ser sarado. Ele certamente não tinha dúvida disso. E aí, quando ele usa essa expressão, nos parece, mediante a sua própria consciência de si, de que ele estava lançando ali um desafio, um teste, talvez, para o centurião, para tentar perceber ali como um militar que está acostumado a mandar e as coisas serem feitas por seus subordinados, como se daria, então, o entendimento, a interpretação daquele centurião nesta frase: Eu irei e lhe darei saúde, né? Então, nós precisamos ver que ele era, primeiro, né, um gentio, então, será que ele teria a fé que um judeu, teoricamente, teria até a obrigação de ter? Porque se nós lermos a história dos judeus na Bíblia, nós vamos ver grandíssimos milagres sendo feitos por Deus nas mais diversas esferas, para os livrar de determinada coisa, para lhes dar determinada coisa, para prometer determinadas coisas que eles viram ser cumpridas ainda em vida. Então, para um judeu, talvez fosse mais fácil, entre aspas, né, acreditar no poder de Deus para determinada coisa. O problema é que muitos deles não criam em Jesus, né? Mas um gentio, acostumado talvez aos cultos pagãos, a ele como um militar romano via ali certamente os judeus como um povo dominado por Roma, então não era um povo que se poderia dizer que estava com o exercício da sua fé, né, em plena voga, e que talvez pudesse ser questionado o poder do seu Deus, ou seja, do Deus dos judeus, porque se Deus é todo poderoso, como os judeus pregavam e nos seus cultos, etc., por que então, naquele momento, eles estavam subjugados pelos romanos? Né? Então, na cabeça daquele centurião, gentil que era, poderia ter passado todos esses tipos de questionamento, colocando em xeque aí o poderio do Deus dos judeus para fazer determinada coisa, considerando que o próprio povo judeu estava subjugado. Né? E o verso 8 diz: E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e meu criado há de sarar. Então, veja que coisa maravilhosa, né? Ele reconheceu em Jesus alguém digno de absoluto respeito. Ele podia chegar para Jesus se apresentando como um representante do Império Romano e que, por ser representante do Império Romano, ele deveria ser obedecido até. Né? E ele talvez não, enquanto representante do Império, sobre o povo judeu, ele teria tal autoridade. Mas ele trata Jesus com absoluto respeito e percebe a superioridade de Jesus, né, naquele momento, e diz: não sou digno de que entres em minha casa, mas dize somente uma palavra e o meu servo há de sarar. Então, veja que coisa bela nós encontramos na atitude deste centurião. Ele se importou com os outros, ele se importou com um servo, né, com um escravo, e foi buscar
naquele que ele via como a possibilidade de resolução daquele problema ou de cura para o seu criado, foi buscar a solução. O que isso mostra? O que isso manifesta? O que isso nos faz perceber? Que a fé dele era o tipo de fé que se importava com os outros. Ele poderia simplesmente, e certamente não seria tão difícil, talvez vender aquele e trocar por outro, ou comprar outro, já que era escravo, né? Poderia adquirir outro. E se ele tivesse aquele escravo, talvez por concessão do império, seria mais fácil ainda, né? Ter ali servos dados pelo império para aquele centurião, ou coisa que o valha. Mas a gente vê que ele se importou genuinamente, né, com a saúde daquele servo que ele tinha, daquele escravo. Então, por isso, ele pede a ajuda, né? Então, esse é o ponto bastante importante dessa questão e que nos serve como lição, que é a que devemos interceder pelos outros. O centurião foi para Jesus sabendo que Jesus poderia, e aí não há dúvida, poderia repreender aquele mal. Então, ele intercedeu por seu servo, intercedeu por uma pessoa menos favorecida, intercedeu por aquele que ele tinha domínio, poderia fazer qualquer coisa, mas ele foi lá buscar a solução, a cura para aquele servo. Então, que nós tenhamos também esse sentimento, esse coração intercessório de orarmos pelos outros e principalmente por aqueles que nós vemos que há uma necessidade imediata, né? Porque ali o servo estava sofrendo, estava com dores, estava sendo atormentado. Então, de fato, era um momento da busca de uma solução imediata, né? Então, que nós possamos ter este mesmo sentimento. E no verso 8 ele justifica, né? Ele diz o porquê está agindo assim. E veja o grau de espiritualidade que esse homem manifesta naquele momento. Ele diz, o centurião respondendo diz, Senhor, não sou digno de que entre, né, debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e meu servo será. O versículo 9 diz, pois também eu sou sob autoridade e tenho soldado as minhas ordens e digo a este, vai e ele vai, e a outro, vem e ele vem. E ao meu criado, faze isso e ele faz. Então, aquele centurião, ele dá um testemunho de que vê em Jesus alguém capaz de dizer e as coisas acontecerem. Certamente, por alguns outros milagres que ele eventualmente tenha visto, né, Jesus fazer. O importante, destaco, é que enquanto muitos dos judeus, fariseus, saduceus e etc., se colocavam contra Jesus, nós vemos um gentio, aqueles a quem os judeus viam com a repulsa, com a distância, né? Evidentemente, a gente não vai generalizar, mas era prática, era comum da época, né? Era cultural dos judeus fazerem isso, né? Não terem aí os gentios com bons olhos, a não ser que eles se tornassem um prosélito, viessem para a comunidade de Israel e submetessem ali aos preceitos, né, que eles ensinavam. E aí vem o verso 10, que mostra a admiração, né, de Jesus. E que é quando Jesus diz, né, maravilhou-se, né, o texto do Evangelho diz, né, Mateus, e maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E a fé daquele homem era uma fé, como a gente já ventilou, marcada pela humildade, né? Ele percebe a grandeza de Jesus, ele percebe a sua limitação, porque por mais que ele fosse um centurião, por mais que tivesse servos, por mais que ele pudesse mandar buscar talvez especiarias para fazer talvez um remédio para, ele sabia que nada disso resolveria, né? Ele conhecia da própria limitação
e ele sabia da necessidade de alguém que tivesse um poder sobrenatural para curar aquele homem, né? Então, a fé marcada pela humildade. E aí, Jesus diz, né? Nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Por isso, o título, né? A fé que surpreende, né? A Jesus, né? Que impressiona a Jesus. De fato, foi uma coisa extraordinária ele ver alguém que não fazia parte da comunidade, não era seu seguidor efetivo, era um homem de autoridade, mas capaz de dizer isso, né? Capaz de apresentar para Jesus essa qualidade de fé que muitos não tinham, e Jesus testifica, nem mesmo em Israel. Olha que Jesus já tinha os seus discípulos e apóstolos seguindo ali, já tinha uma multidão que certamente o seguia, manifestaram certamente as suas declarações de fé, talvez, mas como aquele centurião, Jesus disse, nem mesmo em Israel. Então, será que nós, enquanto cristãos que somos, que já professamos a fé, que já abraçamos as verdades de Deus, que já reconhecemos ao Senhor Altíssimo, Pai de Jesus Cristo, como único Deus verdadeiro, que reconhecemos a Jesus como enviado deste Deus, o Filho unigênito, aquele que veio à terra para entregar a si mesmo como sacrifício a Deus e nos dar a remissão dos pecados, nos dar os perdões dos pecados, tudo isso nós professamos acreditar. Mas será que nós teríamos a coragem ou a condição de manifestar uma fé tal qual aquele centurião, que parece ser uma pessoa que estava chegando, vamos assim dizer, ou seja, não era exatamente um cristão? Será que nós teríamos coragem, condições de manifestar uma fé desta qualidade, né? Ou deste tamanho, como Jesus diz, né? Nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muito do Oriente e do Ocidente, e é assentar-se a uma mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer que pessoas que não faziam parte do convívio judeu, do convívio judaico da época, seriam agregados à fé, como aquele homem, como aquele centurião, foi agregado à fé. E se assentariam à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. O que é que isso nos quer dizer? Quer dizer que pessoas de todas as partes da terra iriam participar do reino, né? Iriam estar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Nós podemos entender essa expressão, à mesa, de duas formas. Na forma literal, que é possível que aconteça, né? Em que no futuro essas pessoas se assentem com Abraão, Isaque e Jacó no reino que Deus há de trazer à terra, né? O reino celeste que virá à terra. Ou este assentar-se à mesa no sentido figurado, que todas as pessoas que abraçam a fé estão à mesa, né? No reino espiritual de Cristo, né? Com Abraão, Isaque e Jacó. O importante, certamente, desta passagem bíblica é dizer que aquelas pessoas que, mesmo não sendo gentios, como não era o centurião, mesmo não sendo judeu, como não era o centurião à época, eles vão poder se chegar à fé cristã tal qual ensinada pelo Senhor Jesus Cristo. E aí, Jesus passa em rosto, né? Passa em rosto a incredulidade dos judeus. E diz: os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então aí está o contraste daquele momento, daquela situação.
O que não devia crer estava crendo, e os que deviam crer estavam descrendo. Aqueles que não deviam crer e passaram a crer, passaram a ter uma fé tal que abraçaram o Filho de Deus, estes se assentariam à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. E aqueles que antes eram o filho do reino, ou seja, aqueles para o qual Jesus havia vindo, por haverem rejeitado, então, esses filhos do reino que haviam rejeitado, serão lançados nas trevas exteriores. Certamente, uma linguagem para dizer que serão afastados de Deus, né? E ali haverá pranto de ranger de dentes, porque não há dúvida que aqueles que se afastam de Deus viverão em sofrimento, né? Ou vivem o sofrimento, ou terão o seu momento de sofrimento, o seu momento de aniquilação. E aí chega o ponto alto desse momento maravilhoso, desse belo momento de manifestação de fé, desse belo momento de humildade, de simplicidade, de reconhecimento da necessidade de ajuda. Chega o ponto alto desse momento, né, por parte do centurião. Quando Jesus então diz a ele: vai e como creste, te será feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Que coisa linda, maravilhosa, que coisa extraordinária. É nós vermos a fé em ação e o resultado desta fé em cumprimento. Que nós, meus amados, possamos rogar a Deus com todas as forças que tivermos. Senhor, acrescenta a nossa fé. Né? O centurião dali saiu certamente convicto, né, de que, de fato, o servo estava ali curado. Né? Então, que nós possamos ter isso em mente. Precisamos exercer ou interceder pelos outros. Precisamos ter humildade, porque certamente haverá coisas na vida que fogem ao nosso alcance, que está para além das nossas forças, que por mais que nos esforcemos, ainda assim nós não conseguiremos, né, êxito, porque está para além daquilo que podemos, né? E que nós possamos ter uma fé que confia no poder, na autoridade que Jesus recebeu do Pai. Então, nós não temos um Senhor incapaz, nós não temos um Senhor limitado. A Bíblia diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. A Bíblia também diz: porque o Deus subjugou a Cristo todas as coisas, né? Excetuando, claro, o próprio Deus. Então, tudo está sujeito a Jesus. Então, que nós tenhamos a certeza de que tudo que pedirmos a Deus, crendo, certamente, Deus fará conforme a sua vontade. E às vezes nós nos perguntamos, mas eu sempre peço e tento exercitar a minha fé e procuro ser sincero e não acontece. E pode não acontecer por diversas razões. E uma delas, talvez, você precise agradecer a Deus. Existem coisas que nós pedimos a Deus que, se Deus fizesse isso em nossa vida, nós, mais para frente, talvez rejeitássemos a fé, ou talvez nos achássemos capazes de tudo que pedir ser feito, né? E muitas vezes nós pedimos para gastar, como diz o apóstolo Tiago, em nossos próprios deleites. É como se nós quiséssemos que Deus fosse para nós o gênio da lâmpada, né? Que nós, ao esfregarmos, né, a lâmpada em oração, Deus aparecesse e atendesse aos nossos pedidos. E Deus é o nosso Senhor. Deus é o nosso Deus, não o nosso empregado, não o nosso gênio. Então, a nossa fé, ela não pode ser em Deus, ela não pode ser uma fé leviana, uma fé de proveito próprio. Vejamos aí, né, quão simples e humilde foi o centurião, que poderia ter pedido para si muita coisa. Olha, eu quero promoção do império, eu quero me tornar talvez um general,
eu quero subir, eu quero ser destacado. Mas não, ele foi pedir pelo servo, pelo escravo dele. Um escravo, né? Foi lá pedir. E Deus, através de Jesus Cristo, foi misericordioso. Então, que nós possamos confiar que Deus é poderoso para, através de Cristo, fazer aquilo que está fora do nosso alcance, né? Fora do nosso alcance. Mas que este pedido seja sempre com muita sinceridade, com muita humildade, com muito reconhecimento no poder de Deus, com muita dependência de Deus e com muita consciência do nosso posicionamento. Porque, meus amados, quando Jesus diz assim, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu já até falei em outros momentos, isto tem um peso muito grande. Porque quando a gente manda um representante, aquele representante fala por nós, né? Fala por nós. Então, tudo que aquele representante fizer é como se nós estivéssemos fazendo. E quando Jesus diz tudo que pedires ao Pai em meu nome, é como se nós fôssemos o próprio Jesus pedindo, né? Nós vamos lá na presença de Deus, no nome de Jesus, e intercedemos, pedimos. Então, tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele o fará. Então, em que momento, em que situação, em que condição espiritual você precisa estar para ser atendido por Deus em seus pedidos? Você precisa estar lá na presença de Deus, como se Jesus você fosse, né? Em nome de Jesus. E aí, meus amados, a pergunta é: quando você pede a Deus, você pede como se fosse Jesus pedindo? Você tem essa autoridade, você tem essa posição, essa situação, você tem essa consciência? Eu não tenho dúvida que isso é muito difícil de nós exercermos, mas é necessário nós exercermos, né? A fé genuína em Deus, a fé verdadeira, a fé de nos apresentarmos a Deus como se fosse o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. E aí, nesta condição, se nós pedirmos, Deus certamente não há de recusar, né? Mas quando eu peço em nome de Jesus apenas como uma frase de fechamento de oração, mas sem o sentimento, aí talvez nós estejamos pedindo para o nosso próprio deleite, para o nosso próprio prazer, para a nossa própria satisfação. E aí, diz Tiago, pedis e não recebeis. Então, meus amados, que o exemplo do centurião nos fale forte ao coração, para que nós possamos estar diante de Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, que Ele certamente há de atender os nossos pedidos. Amém? Que o Deus eterno, maravilhoso Senhor, continue nos abençoando, continue nos dando a convicção de fé que nós temos, que nós possamos exercer com toda pureza, com toda simplicidade, com toda humildade, com todo o coração colocado nas mãos de Deus através de Cristo, e certamente Ele há de atender aos nossos pedidos. Tá bom? Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Vamos, então, entregar este culto, essas palavras dadas em oração, para que Deus alcance as pessoas, né? Para que elas possam exercer fé em Deus através de Jesus e certamente obter salvação, obter respostas, obter solução para muitos problemas que às vezes está sem dúvida alguma fora do nosso alcance. Amém? Que Deus nos ajude. Vamos orar então. Maravilhoso Deus, Pai de eterna bondade e poder, te louvamos, Senhor, por tua presença, por tua graça, por tua bondade, por tua permissão, ó Deus, de falarmos de tua palavra, do teu amor, e quão grandes coisas tu tem feito por nós, tem feito por muitas pessoas no mundo, e que, segundo a tua graça, tu atendes aos pedidos de oração, como atendeste através de Jesus Cristo, aquele centurião que estava com o servo enfermado, meu Deus. Ó Pai bendito, continues abençoando ricamente a cada um dos irmãos, a cada um dos ouvintes, que nós possamos ter um restante de sábado abençoado na tua presença, que a semana que se inicia seja conforme o teu querer, a tua vontade e a tua bondade. Deus de amor, continue abençoando ricamente a todos nós, é o que te pedimos e te agradecemos no nome maravilhoso de Jesus. Amém.